Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Então no vídeo de hoje nós vamos encerrar, esse quadro de empresas com dividendos crescentes, tá? Então esse é o vídeo de número 4, da qual nós fechamos o ciclo, no total de 20 empresas. Então no vídeo de hoje nós temos as 5 campeãs, tá? Que apresenta a maior período, e constância nos seus crescimentos de dividendo nos últimos anos e até mesmo décadas, tá? Então bora pro vídeo de hoje. Então, as empresas analisadas no vídeo de hoje é o McDonald's, setor de fast food, restaurante, tá? Ela apresenta 44 anos de crescimento consecutivo, a campeã, a principal empresa pagadora de dividendo, mas dividendo crescente. Se você olhar o dividend yield, não é um dividend yield atraente, porém, o seu preço, a sua cotação, ela corresponde a essa perspectiva e até mesmo esse histórico, de crescimento consolidado nos seus dividendos, tá? A segunda empresa, Johnson Johnson, setor de saúde farmacêutico, 42 anos de crescimento nos seus dividendos. A Brown-Forman, que é do setor de bebidas alcoólicas, tá? Ela apresenta também um histórico de 40 anos, consecutivos. Perdão, não é consecutivo, tá? Mas é 40 anos de crescimento. Nós temos aqui também a RLI, que é do setor de seguros, tá? E ela apresenta 40 anos também, de crescimento nos seus dividendos. E o Walmart, rede de supermercado, varejo, bem conhecido, 40 anos de crescimento nos seus dividendos, tá? Atenção, nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, é apenas informação, estudo, análise e divulgação dos ativos financeiros, disponíveis na Bolsa de Valores aqui no Japão. Convido a todos a estar participando do nosso grupo aberto de Telegram, da qual nós tiramos dúvidas, nós temos notícias, compartilhamos informações, tutoriais, PDFs, planilhas. Então você é convidado a estar fazendo parte desse grupo, de investidores no Telegram. E para quem já é investidor aqui no Japão e precisa, de uma orientação, uma aula focada na montagem de portfólio, nós temos essa série de aulas, focada, no método de portfólio permanente, como você montar o seu portfólio, quais os ativos selecionar, como estruturar, particionar a sua carteira de investidor. Mais informações no nosso grupo de Telegram. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar então, primeiramente McDonald's, uma análise detalhada dela, nós vemos que um payout dos seus últimos 5 anos é beirando, em torno de 60%, quase 60% de payout. Então nós vemos que o seu preço-lucro, da data da gravação desse vídeo é 25,8. A frequência de dividendo é 4 vezes ao ano. Mas o que é interessante é o seu crescimento médio, tá? Se você pegar, por exemplo, até índices de inflação americana, no caso, para aqueles que seguem, o PCI, como é um instrumento de inflação, muitos acreditam na expansão da base monetária, mas você vê que o crescimento médio de 8,83, muitas vezes nos históricos recentes, tirando, o período de 2022, pós-pandemia, que teve uma inflação na casa de 2 dígitos americano, mas historicamente, ela apresenta um aumento no seu dividendo de 8,83, porcentagem acima da média histórica da inflação americana. Então isso é legal, você ter uma renda que acompanha, um crescimento, uma evolução. Você pode pegar aqui, por exemplo, dividendo em 2020, em torno de $5, 5,4 centavos, para em 2024, 6,78, tá? Então você vê esse histórico de crescimento de dividendo. Seguindo com Johnson Johnson, então nós temos aqui, a empresa com um payout mais elevado, tá? Quase 85% do seu lucro revertido em dividendo para o seu acionista. Nós temos uma média de crescimento de 4,47 ao ano, só atenção, ao seu payout elevado, algo que de certa forma limita essa empresa de dar crescimentos expressivos do seu dividendo, já que ela quase, mais de 80% do seu lucro líquido já é distribuído, tá? A Brown-Forman, então ela tem, um aumento médio de 4,96, um crescimento mais modesto, mas ela apresenta, esse crescimento. Você pode acompanhar na tabela ao lado, o seu crescimento. O seu dividend yield é um pouquinho mais baixo,
né, mas em compensação, ela apresenta esse crescimento, ela tem um preço-lucro bem atraente, um preço-valor patrimonial, um price book também, né, atraente e também um payout também abaixo de 50%. Nós temos a Airline, né, que é do setor, né, de seguros, e o Walmart também. Ambas as empresas apresentam esse crescimento médio, né. Uma apresenta, né, um pouco mais de 6% de crescimento ao ano, o Walmart, né, quase 10% de crescimento ao ano. Aqui nós temos um quadro, né, com a constância, né, no pagamento de dividendo, né, tanto os seus anos de crescimentos, né, e o aumento médio anual, né. Então, destaque para a McDonald's, né, que são 44 anos de crescimento consecutivo nos seus dividendos. Aqui nós temos a sustentabilidade dos pagamentos, dado, né, medido pelo seu payout. Então, atenção, né, McDonald's e Johnson Johnson, né, elas apresentam acima de 50%, mas atenção, Johnson Johnson, né, que são quase 85% do seu lucro líquido, restando muito pouco, né, ao caixa da companhia, da qual ela pode reinvestir, reestruturar a companhia. A RRI, né, ela apresenta ali um pouco mais de 15%, então excelente, um payout excelente, né, extremamente conservador, tá, com uma ampla margem para aumentos futuros, tá. O Walmart também, né, um pouco acima, né, dos seus 30% do payout, ainda é baixo, né, permitindo ainda crescimento, tá. Dando seguimento aqui, então crescimento e solidez financeira, né, então os crescimentos de dividendo você pode acompanhar na tabela, né, e também os seus valuation, né, o seu PL, né, ou então PE, né, Price Earnings dos últimos 12 meses, tá? Então aquela que está aqui o PL mais alto seria o Walmart, tá? Em compensação, né, a Brown Forman, né, é a mais em conta, né, dado essa métrica de valuation, né, através do seu preço-lucro, tá? Potencial de continuidade, nós vemos McDonald's, né, maior potencial de continuidade combinado ao histórico longo, tá? Então, levando em consideração, né, o seu histórico longo, né, 44 anos, possivelmente, né, é uma marca histórica que a empresa ela quer se manter e um payout ainda moderado, né, não é conservador, né, um pouco abaixo dos 60%, mas crescimento constante nos seus dividendos. A Brown Forman, né, um payout, né, totalmente confortável, né, então e o valuation atrativo, e o Walmart também, né, o seu payout conservador também, tá. Então potencial de continuidade, nós vemos que o Johnson Johnson, né, tem um payout muito elevado, então atenção a essa empresa, né, e a ROI que ela tem um payout extremamente baixo, né, então isso permite à empresa, né, ter, potencial de crescimento no longo prazo. Conclusão, então, né, a melhor combinação, né, de crescimento e segurança, nós vemos McDonald's se destacando, né, pelo seu histórico, né, e o maior yield com risco moderado, Johnson Johnson, tá? Então, né, uma estratégia sugerida, né, para os investidores que, após fazer os seus estudos, as suas análises, né, ponderar, adicionar elas em suas carteiras, né, uma alocação, né, focada em McDonald's, né, para um crescimento mais consistente, levando em consideração o seu histórico, uma posição menor em Johnson Johnson, né, dado, né, por causa do seu yield atual, né, e nós temos também as outras empresas que podem estar fazendo a composição da sua carteira, tá? Focado em dividendos, mas um dividendo crescente, não olhando tanto para o yield, mas, né, uma solidez e consistência no crescimento de dividendo, juntando com saúde financeira da companhia, tá? Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Nós em breve iniciaremos a série de empresas japonesas com um crescimento de dividendo também. Também será 20 empresas dividido em 4 vídeos. Obrigado pelo vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.